740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da Rádio Trianon, transmitindo pelo Instagram, @programa Gente que Fala, também pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. O nosso blog é gentequefala.com.br, o fanpage facebook.com.br. O telefone 3289-3580, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado estadual Bruno Caetano. Prazer tê-lo aqui, deputado. Prazer, Zancopé, prazer aos colegas aqui, o Arthur, o Haroldo, o Davi. Satisfação voltar à Rádio Trianon. Também conosco o advogado doutor Arthur Rolo. Prazer tê-lo aqui, doutor. Prazer é meu, Zancopé, ainda mais nessa mesa seleta, e dar uma boa tarde para os amigos ouvintes da Rádio Trianon. Psicoterapeuta, doutor Haroldo Lopes. Prazer tê-lo aqui, doutor Haroldo. Prazer todo meu. Ainda mais aqui nas condições que eu me encontro. Peço desculpas que eu vim correndo. Tem vezes que não compensa você pegar mais metrô adiante. Agora, doutor Haroldo, tem metrô. Mas tem que voltar a carroça. A carroça anda mais rápido. Tem que metrô, vem aqui para a Rádio Trianon, Patinete, pega metrô, agora o negócio é patinete. Pega metrô, vem para cá, doutor Haroldo. Que é isso? Bom, boa tarde a todos. Desculpem aí o meu estado aqui. Haroldo, maravilha. Essa é a situação. Obrigado. Também conosco o psicanalista. Como eu devo apresentá-lo? Davi Calderoni. Olha, francamente, eu sou psicanalista, é verdade, também faço poesia e também faço canções. Sim. Então está escrito corretamente aqui, psicanalista, poeta e cancionista. Mas quando você se apresenta, aproveitando o doutor Rolo que está aqui, ele diz advogado, o doutor Haroldo ali é psicoterapeuta, não é? O deputado disse, mas aí você, quando eu me apresento, falo, Zancopé, o que você faz? Sou jornalista. Certo. Olha, depende do público e da ocasião, Se não eu é? pedir para você tocar esse violão aqui, você faz isso? Toco. De que jeito você toca esse violão? Como que eu toco? É clássico, não dá para cruzar as pernas aí. Pois é, não tem problema, vamos procurar aqui. O que eu deveria tocar, por exemplo? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Quer uma palhinha do meu próximo... Lógico, trabalho, Então, tá bom. se você tem um trabalho que você se apresenta... Sim, vamos lá. Eu devo lançar em breve um CD denominado A Casa Pelada, e cuja primeira música é justamente A Casa Pelada, que eu vou executar agora, tá bom? Por favor. De onde agora se bate em retirada, se via uma vila palafitada, cuja feira a família frequentava. A varanda, o pátio, a calçada, vazies vão, vista velada, a magra crueza da lua morada. A casa está pelada. Cadê o estrado da cama, que por obras do Petis foi batizado? E a escada em que rolou o cuco boquiaberto, não entendendo nada. O comércio de cambraias nos quiosques da matriz, deixado às moscas. Cidade em que a taúde se vai, a chama da hospitalidade, a qual paragem se transporta a liberdade vigiada.
na cidade abandonada, é cercada a casa cidadã da cidade sitiada. Eu estou despovoado de mim, a casa está pelada. Parabéns, parabéns. Tá aí o Davi Calderoni, Casa Pelados. Como é que você consegue fazer o Suplicy cantar com você? Olha, nós somos muito amigos, somos Sim. amigos e... Não, ele gravou uma faixa com o Suplicy. É. Mas eu vou contar uma coisa para você que você não sabe. A Vamos primeira lá. entrevista que ele concedeu foi para o Zancopé. Você imagina a dificuldade há 40 anos, sei lá. Mas não era melhor há 40 anos? Ele melhorou muito. Ah, melhorou? Sempre que eu encontro com ele, eu falo, ó, hoje é fácil, ele é 40 anos. Conviver com ele é uma maravilha, eu me sinto sinceramente um felizardo. Ele tem uma grande virtude que é ser santista, né? Há controvérsias. Bruno Caetano, deputado por quantos dias? 35 dias? Desde janeiro, né? Desde o começo de janeiro. Estava em recesso, não fez nada. Nada. Ele assumiu dia 27 ou 28 de janeiro. Logo Sim. na primeira semana já retomaram as sessões, e nesse período a gente pôde trabalhar um pouquinho. Fevereiro teve 28 dias, mais 15 dias de março. Pois é. Mas já Aí- tivemos a oportunidade ainda de aprovar um projeto, apresentar outros 4. Mas eu também sou daqueles, Zancopé, que eu não meço a qualidade do trabalho parlamentar pela quantidade de projetos, porque tem muito projeto que é denominação de ponte, data comemorativa. E lá tem limitação, porque Esse- vereador pode dar nome de rua também, né? Deputado não pode. Pode dar nome em estrada, que já está tudo nomeado. Pois é, mas nesse Estrada, período... túnel, passarela. Haroldo, o que é que não está concordando? Não, eu não concordo com isso. Eu acho, honestamente, isso é um absurdo, ficar trocando. De repente você já tem uma orientação em determinados locais e vem, tira esse nome de rua, A gente estava falando... substitui por uma pessoa que pode ser até conhecida, mas o local você tem que se orientar tudo novamente, a troco do que, se não fazer uma média com determinadas Eu pessoas. lembro do metrô Santa Cruz, né? A gente estava falando de metrô aqui, estava uma polvorosa lá na Vila Mariana que queriam mudar o nome da estação Santa Cruz do metrô e tudo. Às vezes acontece isso realmente, muda-se o nome e perde-se a identidade, né? O Minhocão agora chama João Goulart. É. Né? Faz nenhum Vamos sentido demolir isso, ele doutor. já. Nesse período lá, Vamos caçar o João Goulart de novo. não apresentei nenhum projeto desse tipo, eu concordo com a opinião aqui dos Sim. senhores, porque causa um transtorno enorme a vida das pessoas, que já estão acostumadas com o nome daquela rua, daquela estação, e muitas vezes até o nome que se põe é de gosto duvidoso. E também né? tem um custo, né? Tudo isso Claro. tem um custo, né? Claro, Isso é de graça, placa nova, Claro. e vai por aí afora. E né? tem o custo dos próprios mandatos, né? Você não foi eleito para fazer esse tipo de atitude, né, de Exatamente. projeto, né? Tem o custo formal de troca de placa, mas o mandato custa muito caro, né? Hoje um deputado estadual em São Paulo pode ter 32 assessores, né? Uma verba mensal de gabinete que chega à casa dos R$50 mil. É muito caro, né? Um mandato parlamentar. E outra coisa não é o que o povo espera. O povo espera que todos que se colocaram na situação foram votados, que realmente trabalhem para os interesses públicos, né? E pode ter certeza que não é interesse público trocar a Vila Madalena pela Vila Santa Catarina, ou então, sei lá, ficar trocando de placa e de nome, quando nós temos problemas gravíssimos de saúde, de educação, de justiça, de planejamento nesse país. Tem lá um corredor, lá perto da sua casa, que nunca sai, já era para ter saído não sei há quanto tempo aquele monotrilho e as coisas paradas, e eu vou ficar me preocupando com placa. Que olha o nome que queriam colocar na Santa Cruz ali? Eu não lembro do nome, mas eu lembro que falaram de trocar e ficou uma discussão nas redes sociais sobre a troca do nome, porque essa estação Santa Cruz a população já está identificada com o nome. Se troca o nome, complica a vida das pessoas, fora que não tem sentido gastar dinheiro público, como foi dito. Posso fazer uma pergunta? Olha, realmente eu compartilho da questão da desorientação que pode advir de uma mudança de nome.
eu compartilho da questão da superfluidade, né, de trocar um nome para outro, às vezes em nome de interesses escusos, né? Compartilho. Agora, eu quero fazer uma pergunta um pouco polêmica. E vamos supor que exista uma ponte chamada Adolf Hitler. Os senhores não apoiariam a troca para Mahatma Gandhi, do nome da ponte? Mas não tem nenhuma ponte chamada Hitler aqui, ninguém homenageou ele. Até porque normalmente esses nomes não passam, né? Porque isso aí tem uma... Ainda que tem uma discussão nas casas legislativas, esses nomes não costumam passar. Bom, agora o Ustra, brilhante Ustra, né? Sim, Aí pode ser que passe. Mas existem nomes ainda dados na época da ditadura e tem aí sempre pinta uma discussão para trocar o nome. É história, a gente não tem como apagar a história, né? A não ser que você queira realmente fazer com que não recordemos nada. Diz que o Brasil não tem memória, até o lado negativo você tem que relembrar sempre. Até para não repetir. Exatamente, para não repetir, né? Essa seria uma homenagem só para não repetir. Exatamente, para não repetir. Doutor Rolo, né? Cadastro positivo. Fala-se tanto no cadastro positivo. Então, o cadastro positivo já está aprovado já há uns 4, 5 anos, Zancopé. Só que fala-se tanto. Então, só que o que aconteceu? Ele não pegou porque tem o sistema de implementação do cadastro positivo foi aquele opt-in. O que é opt-in? Quem quisesse entrava no cadastro positivo. Eu, por exemplo, não entrei. Não sei se alguém aqui entrou, mas normalmente... Não, eu estou querendo entender. Cadastro positivo. Se eu vou fazer uma compra, né? Aí eu vou lá, eu sou o bom pagador. Esse é um cadastro positivo, é esse. Se o comércio não tem os dados do consumidor... Aí eu é que tenho que contar que sou um bom cliente, eu não consigo entender isso. O que acontece? Nós temos 2 tipos de cadastro. O negativo, que é aquele sujeito que tem um nome negativado, que deixa de pagar alguma prestação, alguma parcela, alguma conta, e tem o seu nome negativado, significa que ele é um mau pagador, ele tem lá uma restrição ao seu nome por conta de não ter efetuado um pagamento, e aí eles falam hoje no cadastro positivo que é para que cada um de nós tenha um score, uma nota de crédito, e com base nesse score serão dados todos os nossos créditos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 50 de score vai conseguir pagar no cartão de crédito, uma pessoa que tem 150 de score vai conseguir pagar parcelado no cheque, uma pessoa que tem 200, eu estou citando números aleatórios, mas conforme... Cheque nem tem mais. Não, tem gente que paga ainda com cheque, por incrível que pareça. Uma pessoa que tem um determinado score tem uma taxa de juros mais baixa. Então, conforme o score que a pessoa tiver, ela vai ter uma taxa de juros mais baixa. E o que estão dizendo é que com a circulação dessas informações dos scores, que agora vai acontecer com a sanção do presidente Bolsonaro, nesse novo modelo do cadastro positivo, o que vai acontecer? Dizem que finalmente os juros no Brasil vão cair, e a gente não vai ser mais o país dos juros mais altos do mundo. Eu duvido que isso aconteça. Mas o que acontece? Agora, a partir de agora, a nossa conta de luz, a nossa conta de água, cada vez que a gente fizer um pagamento, isso vai uma informação para os birros de crédito, e esses birros de crédito, cada qual vai calcular o score do consumidor, e esses scores vão circular, e aí as fintechs tendo acesso a esse score, dizem que vão poder oferecer um crédito mais barato para o consumidor, que vão avaliar melhor o risco. Avisaram os bancos? A gente tem uma concentração de mercado muito grande. Eu acho que isso não vai acontecer, mas é a promessa. Eu acho um pouco leonino também, porque, veja bem, nós somos 12 milhões aí de desempregados, assim, mais ou menos, né? Que são muito mais na realidade, muita gente trabalhando na informalidade aí. E muita gente deixou de pagar porque não tinha a previsão de que iria para a rua, né? E esse sistema desses scores parece que vai alijar do crédito essas pessoas desempregadas. Essas pessoas desempregadas vão ter o score lá embaixo ou não vão ter score, consequentemente não vão ter crédito. Mas, Arthur, hoje essas pessoas já não têm.
Então, esse é um grande problema do Brasil. Falta de crédito. As pessoas não têm. Né? O banco costuma emprestar dinheiro para quem não precisa. Para quem precisa, quem está indo buscar um empréstimo precisa de dinheiro. Né? E tem muita dificuldade. Hoje tem uma matéria no jornal que fala que, apesar da aprovação do cadastro positivo, os bancos já avaliam que vai demorar um pouco para a taxa de juros diminuir. Né? Então tem que ficar realmente muito atento. Faz um cadastro positivo para ter menor juro, mas avisar os bancos. Veja, o cadastro em si, a ideia não é ruim. Advogado é o Dr. Rolo. Eu só quero não, saber o problema aqui hoje, Zancopé, no Brasil é um só. A gente tem uma concentração muito grande em 4, 5 bancos no máximo. Essa concentração ela não vai deixar de existir. Eles falaram que agora vamos ter fintechs, então aquele consumidor que não conseguir uma taxa boa de financiamento com o banco vai na fintech. Eu acho que é difícil e eu acho que vai demorar muito mais tempo do que se projeta. De toda maneira, a primeira fase do cadastro positivo, números gerais, a gente tem algo em torno de 140 milhões de pessoas no Brasil com conta bancária. Nessa primeira fase, que vigora até agora, mais ou menos 5 milhões de pessoas aderiram ao cadastro positivo. Agora, com a mudança da lei, a adesão é automática. Né? Todo mundo adere, salvo se pedir para sair. Né? Então, a expectativa do sistema financeiro é que, agora com um contingente muito maior de pessoas para dentro do cadastro, a tendência é que essa taxa de juros diminua. Você mesmo estava colocando aqui na mesa que os bancos emprestam para quem tem. Quem não tem crédito, essa é a verdade. O cadastro único está me parecendo que também vai favorecer a quem tem. Então eu tenho a impressão que a gente continua patinando. Sem dúvida, continua. As regras do sistema financeiro são muito cruéis no Brasil. E o microcrédito? Microcrédito é uma saída. Quando eu estive à frente do Sebrae, aqui em São Paulo, a gente criou um programa chamado Juro Zero. Como é que funciona o programa? Tem que ser empreendedor, sobretudo o MEI, o microempreendedor individual, que é a base da pirâmide aí do empreendedorismo hoje no Brasil. O sujeito tem um plano de negócio, tem uma boa ideia, ela é avaliada por um consultor do Sebrae como positiva, o sujeito passa a ter direito a um crédito a juros zero. R$20 mil de linha de crédito, 36 meses para pagar, com 6 meses de carência. Pagou em dia, devolve exatamente os R$20 mil, nem a inflação corrige. E aí a gente subverte a lógica do sistema financeiro. Qual é? A lógica do sistema financeiro é só te empresto se você tem garantia. A lógica do microcrédito não pode ser essa. A lógica do microcrédito tem que ser a seguinte: eu te empresto se você tem condição de prosperar na sua ideia, no seu negócio. Por isso que deu certo esse programa dentro do Sebrae. Isso é economia solidária? Isso faz parte de um conceito de economia solidária. Hoje, aliás, recomendo fortemente a leitura hoje de uma entrevista do Muhammad Yunus, que foi Prêmio Nobel da Paz, e foi quem criou o Grameen Bank, que é um banco de Bangladesh que justamente criou a ideia de microcrédito no mundo. Banco da aldeia. Ele fala exatamente isso hoje, que é preciso, a economia precisa ser mais permeável às pessoas, precisa oferecer às pessoas mais oportunidades, e o crédito vem para isso. Maravilha. Psicoterapeuta Haroldo Lopes. Suzano tenta retomar seu eixo, retomar a sua normalidade, a escola tenta retomar as suas aulas. Tem explicação para aquilo? Sim. Eu acho inevitável, vamos dizer assim, um estresse pós-traumático quase que coletivo. Eu estive lá no velório dos meninos, juntamente com uma emissora de televisão, e muito triste o que se observou ali, mas eu acho que tragédias muitas poderiam ser evitadas, se realmente... No meu tempo, quando eu fazia ainda a escola primária, eu tinha um guarda que nos atravessava. E em frente ao portão, vendo todo mundo que entrava e saía. Não podemos dizer assim diretamente a direção da escola, mas a verdade é que os portões estavam abertos. E também, outra coisa que eu acho interessante, eu até pergunto para os colegas que podem responder melhor do que eu, para que existem aquelas viaturas que a gente tanto vê aí na rua da Polícia Militar, Polícia Ronda escolar, né? Ronda escolar. Onde é que fica a ronda escolar?
fica andando, indo para Acho que não tem no estado inteiro. né? Né? Então, o que a gente percebe eu acho que são vários pontos doentes. O primeiro do Estado, município, que devia se preocupar um pouco mais com a segurança escolar, a própria escola. Também nós sabemos que muitos pedagogos, muitos diretores chegaram ao cargo da direção de uma escola via interferência política e não por merecimento. Entendeu? Concurso, Mas parece que aquela escola em específico havia uma coesão comunitária muito grande, né? Aquela escola parece que a diretora acolhia os alunos se sentiam acolhidos. Agora eu queria colocar na roda, eu recebi, Zancopé, da minha mãe hoje de manhã, eu estava dando aula na faculdade, eu recebi aqui um WhatsApp da minha mãe, que é assim, ó, Momo aparece em vídeo de slime do YouTube Kids e ensina as crianças a se suicidarem. Então, o que eu estou achando é que estão fomentando a tal da Deep Web, né? Hoje se fala muito na tal da Deep Web. De repente tinha vídeo aqui, alguns pais relataram, que o YouTube nega, mas alguns pais relataram nessa matéria que a criança estava vendo o filme e aí aparece lá um boneco do mal que ensina a criança a cortar os pulsos. Aspecto, né? Doutor, se de repente uma criança, um adolescente, né, mais especificamente no caso do Guilherme e do Luiz lá, se você tem uma estrutura, uma base boa, emocional, né, também depois gostaria de ouvir a opinião do psicanalista, colega meu, você assistindo às vezes um filme de violência, até de certa forma pode fazer bem. Por quê? Porque a minha raiva, o meu descontentamento com o sistema, que é injusto, o sistema presidiário, a justiça desse país. Então, quando você vê lá o direito de matar 1, 2, 3, e você fala, não, olha, o cara acabou com o mal. Então, você sai, às vezes, da televisão e você está até leve. Agora, se você tem uma pessoa ali dentro, com um jovem desestruturado, com sintomas psicóticos, na minha opinião, eles ambos tinham, na minha opinião, sintomas psicóticos, aquilo serve de modelo de conduta para um projeto delirante dessas pessoas e realmente pode levar ao que aconteceu. Já está desencadeando em outras pessoas também, eu já vi, já pegaram gente em escola com arma e tal. Tá? Agora, como nós vivemos numa população heterogênea, eu acho que quem está nos acompanhando agora e puder espalhar, a delegacia virtual está vindo aí. Quem estiver postando esse tipo de vídeo ou repassando, a qualquer momento você pode ser intimado e responder por preso. Eles vão normalmente preso em flagrante. Acorda às 6 horas da manhã com a polícia batendo na porta. Psicanalista Davi Calderoni. Deixa o violão de lado um pouco. Pois não. O conceito de psicose mencionado pelo Dr. Haroldo é muito oportuno para que falemos o que é psicose. Vamos ver se o Dr. Haroldo concorda. Mas, em termos bastante simples, para todos entenderem, psicose implica um desligamento com relação à realidade. Certo. Não é isso? Muito bem. De qual realidade eles estavam desligados? Estavam desligados da realidade da solidariedade, da realidade que diz que um outro é ser humano tanto quanto você. E só que aí acontece o seguinte, eles estavam ligados numa outra realidade. E qual é essa outra realidade? É a realidade da cultura do ódio, da cultura da violência. Então, eles praticaram o ato que praticaram. Infelizmente, eu tive a infelicidade de ver eles praticando o ato. Não sei se todos viram as imagens fortes, não é? Eles fizeram isso excitados, como se estivessem realizando uma grande missão. Portanto, o que a psicose social está causando, com a cultura do ódio, com a cultura da violência, é tornar excitante, é erotizar a violência. Não é? Nós precisamos demais de estimular a cultura de paz. Não é? E nós precisamos tomar um partido da cultura de paz contra a cultura do ódio e da cultura de violência. É o que eu penso. E eu também acho diferente, viu, doutor? Porque se fosse um psicopata, para quem está nos acompanhando, é aquele sujeito maldoso, que ele não tem arrependimento, se ele tiver que passar por cima de qualquer pessoa para atingir seus objetivos, ele faz sem culpa, sem vergonha, quando é preso em flagrante, e não é louco, ele responde pelo que ele faz. Apenas ele não tem freios, né? Ele não tem sentimentos nobres, mas se precisar fingir que tem, ele o faz, né? Mas nesse caso específico, eu acho que tinha assim mesmo aí um quadro de psicose, porque inclusive a mãe do Guilherme
era usuária, é droga, usuária de drogas. Crack. Então imagine que modelo que ela passou para esse menino, e nós sabemos que as drogas podem surgir encefalopatias, mudanças de comportamento diversos. Então, Isso é verdade. se a pessoa tiver uma propensão a essas enfermidades graves, que inclusive muitas vezes requerem medicação, às vezes até uma internação, assiste um filme, esses filmes que são colocados, o indivíduo aperfeiçoa o seu delírio. Ou jogos, né? Jogos no Exatamente. computador, E eu já vi. Quando São falam jogos. de jogos de videogame que pode influenciar. Pode. Você acabou de dizer que é mais para É o descarregar. gatilho, né? Não. Veja Uma bem. pessoa normal. Uma pessoa normal, alguém que tem esse sentimento de violência, descarrega nos jogos, nos filmes, coisas Eu desse diria, tipo. vamos dizer assim, entre aspas, que Sim. eu acho que ninguém é 100% normal. Né? Ainda bem Sim. que todos nós temos um pouco de loucura. Sim. Tá? Senão não dava para entender os malucos. Médico e louco, todo mundo tem um pouco. Mas se você tem uma estrutura emocional, realmente eu acho que, não digo esses jogos que fazem apologia à perversão, em que você vê sangue escorrendo, soco e sai sangue para tudo. Desce quanto do é carro lado. e dá pancada com porrete, aí pega a arma, descarrega. Mas Foi você pode mais ou ver, menos o que ele fez na quase escola, A né? maioria dos filmes, dos grandes filmes, é raro não ter um tiroteio, alguém que morre, alguém que... o bem e o mal lutando ali na tela, nos filmes. E isso acho que nos ajuda, nós que somos tidos normais, quando você vê aquilo, você fala, pelo menos na tela foi feito justiça. Eu cresci com Charles Bronson, Entendeu? mas de lá pra cá Sim. piorou. Quem não adorava ver um Charles Bronson? Né? Se aquilo fazia justiça. Né? Bem ou mal. Mas Ele se era você tiver Ele uma era o bem, propensão, sempre volto a foi o bem. repetir, uma doença psiquiátrica comprometedora, como é no caso da psicose, em que você perde a noção da realidade, é um perigo, porque aquilo serve de modelo para você anexar aquele seu delírio de ódio, entendeu? Então, eu acho que, não digo que deveria se voltar a uma censura, como tinha antigamente a gente, ao ligar um canal de televisão, o Departamento de Censura Federal, aparecia aquele papelzinho antes de você assistir. Não digo, mas acho que é uma questão de bom senso, horário que você vai passar, que conteúdo que você está passando, isso tudo também tem que ser cobrado de quem posta, de quem aprova esse tipo de veiculação nas redes sociais, até mesmo na televisão. Deputado Bruno Caetano, como vê uma situação dessa? Eu sempre fico pensando em como evitar que isso volte a acontecer. E, de fato, é um desafio muito grande para o Estado, porque, por mais que se possa falar que naquela escola o portão estava aberto, a ausência de um guarda ou de um segurança na porta, é muito difícil imaginar que, se alguém imbuído do forte propósito de cometer um crime, como o que aconteceu naquela escola, que ele não vai ter condição de fazê-lo, porque é muito difícil coibir alguém que tenha essas ideias malucas. Agora, o que cabe ao Estado nesse momento é investir mais em inteligência, para que a gente consiga capturar nas redes sociais, na internet, no submundo da internet, sobretudo, os propagadores de ódio. Porque são esses que alimentam sentimentos como o sentimento desses dois meninos. E existe tecnologia para isso. Mas o senhor, né? como parlamentar, o senhor também não acha que o nosso nível de escola está muito Claro que deficiente? sim. Porque, Claro. veja bem, uma das piores faculdades do país, eu digo isso infelizmente porque sou brasileiro e tenho que dizer a verdade, de pedagogia. Tem muita gente que fazendo da escola um bico e vai fazer pedagogia e não está preparado. Quem está ali na frente, tanto na direção da escola como dando uma aula, tem que ter um olho clínico também de alunos que vão apresentando Sem dúvida. sintomas. Esse Guilherme, também não ele já desobriga- apresentava sintomas há muito tempo. O povo não está habituado quando alguém pega e fala, vou matar. Claro, mas também não desobriga a família de acompanhar Sim, com os certeza. seus filhos, Mas as suas filhas. por aí a gente pode ver como a E o escola está Estado, deficiente. e a porque Polícia Civil tinha que ter uma união. investigar os A família, escola e o Estado. Claro. Agora, essa tríade A não família funciona. então, falhou nesse caso. A família estava desagregada, né? Uma Sim. mãe usuária de crack, a escola não percebeu. Aliás, a escola parece que houve até um bullying. Não, acho que não foi isso o maior problema. Até o delegado falou isso, mas teve lá um bullying e parece que o rapaz deixou de frequentar a escola em razão desse bullying.
ou seja, um conjunto de fatores. Agora, me perguntaram a questão da venda de arma pela internet, né? Que um dos problemas que aconteceu ali é a compra das armas pela internet. Mas o sujeito, quando quer matar o outro, pega um violão desse, dá na cabeça e mata. Teve um caso aqui na Avenida Paulista que pegou um taco de beisebol. Então, vender faca, a gente não consegue impedir de vender faca. Agora vai vender faca. Vai vender faca cega. Quer dizer, mas, doutor Rolô, a gente também não pode deixar de colocar, de lembrar que no Estatuto da Criança e do Adolescente tem a proibição. Existe um artigo claro que 81. diz, na ausência da presença, do acompanhamento psicoafetivo da família em relação aos alunos, a obrigação é do Estado. Entendi. Davi Calderoni, psicanalista Davi Calderoni, o que se comenta nesse episódio lá em Suzano, nós estamos falando do desfecho, né? Mas eles planejaram, alguns dizem que só eles poderiam comprovar realmente, mas dizem que ficaram um ano no planejamento, um tempo. Isso é um negócio assim, a cabeça não está ajustada, falando o português fora da técnica de vocês. Será que nós podemos dizer que a cultura de violência não é bem sucedida? Até eleitoralmente? Na minha opinião, vem sendo. E por quê? Eu vou dizer a minha opinião. A coibição das causas próximas deve ser feita, como vocês estão dizendo, mas existem as causas que não são próximas. Então vamos supor que dos 11, 12, 13 milhões, 14 milhões, não sei, de desempregados, né, desses daí, 11 milhões vem engrossando as estatísticas psiquiátricas de depressão. Sim, com certeza. Né? Na verdade, por que será? Porque a pessoa que não tem trabalho, ela vai se culpar a si mesma em primeiro lugar. E o que é a culpa para Freud? A culpa é a introversão da agressividade. Então, uma pessoa que está ali derrubada pela culpa, ou seja, está agredindo a si mesma, vem alguém que diz, em vez de você agredir a você mesma, agrida esse e aquele outro alvo externo. Daí existe a conversão da culpa em ódio. E isso, do ponto de vista de uma economia psíquica, é vantajoso. Então, enquanto nós não resolvermos os problemas que impedem que o bem-estar social, o amor e a felicidade predominem, nós vamos estar sempre alimentando as causas mais profundas da cultura do ódio e da violência. Essa é a minha opinião. Tem que planejar um negócio desse, doutora? Não, achei interessante a colocação do doutor, porque me parece ainda muito mais saudável você jogar agressividade para a sua culpa, porque dá para você fazer reparações ainda, dá para você ser divertido, né? Agora, quem está... e eles se reuniam, parece que semanalmente, num estacionamento, dentro de um carro, que não se sabe até agora. Tem um terceiro exatamente, que já foi identificado. E todo o material... Se atrasou para entrar na escola. Todo o material que foi encontrado com eles era um material que tinha um certo custo e já vinha há algum tempo. E também no livro dele, no caderno dele, para mim, aí que ficou, doutor, mais claro ser um sintoma psicótico, porque ele falava, olha, se alguém se colocar à sua frente fazendo oposição, mate-o. Bíblia satânica. E depois, numa das páginas, ele escreve, help me, ou seja, ajude-me. Porque às vezes o indivíduo tem esses brotos, vamos chamar assim, para ficar mais suave, brotos psicóticos, ele tem às vezes um momento de lucidez e percebe que está saindo da realidade. Exatamente. E pede ajuda. Exatamente. Agora, nós temos que criar esse olho clínico dentro de casa e também nas escolas, né? Eu, há algum tempo, perto, inclusive, de onde você mora, Zé Copé, eu vi um sujeito completamente desorientado, e ele não estava mal vestido, mas desorientado. Eu perguntei, moço, o senhor está se sentindo bem? Posso ajudar o senhor em alguma coisa? E ele não sabia responder. E o psicoterapeuta se manifesta. Mas eu fiquei com dó, eu fiquei com pena, só que quando eu pedi ajuda, né, aí vem aquela triste notícia, olha, você sabia que de cada 10 pedidos de ajuda que você faz para
como é que chama o pronto atendimento lá, a viatura lá, a ambulância? 190, é trote, são trote. Não. De cada 10 pedidos, SAMU, de cada 10 chamados que você faz, o SAMU, eles só conseguem atender a 6. O rapaz ficou perambulando por aí. E quantos que aqui mesmo, na Avenida Paulista, que já não apresentam um quadro de uma demência, e realmente é um problema social. Olha, não é problema meu, também não é meu, tá? Fica aí. Doutor Haroldo, posso fazer só uma pequena precisão? Veja, acho corretíssimo essa ideia de que a culpa é melhor do que o ódio, no sentido de que a culpa propicia ainda a possibilidade de uma reparação. Certo. A própria Melanie Klein dizia, a posição depressiva é reparatória. Agora, depende do grau da culpa, porque a culpa pode levar ao que, em termos de uma categoria psicopatológica, psicanalítica, é assim chamada melancolia. E na melancolia, o que acontece? Você está ali suicídio, à beira da morte, etc. Então, essas pessoas que estão desmanteladas, elas podem encontrar ainda uma saída para a vida no ódio. Esse é o que é o grande perigo. Por isso que a grande tarefa dos políticos, dos juristas, não é? Consiste, a meu ver, em pensar que a felicidade é a salvação e a prevenção da cultura do ódio. Você está acompanhando Gente que Fala, estamos recebendo hoje o psicanalista, poeta, cancionista Davi Calderoni, o psicoterapeuta Dr. Haroldo Lopes, deputado estadual Bruno Caetano, ele é filiado ao PSDB, também o advogado Dr. Arthur Rolo. O senhor é especialista em direito do consumidor, Dr. Rolo, e não estou excluindo os demais, mas a Lava Jato se sente acuada? Não, na verdade, eu sou especialista em direito eleitoral também, né? Eu estou em consumidor, eu acabei indo em consumidor por causa do Dr. Rolo, que ele, quando eu ia dar entrevista, ele não me deixava falar de direito eleitoral, aí eu falei, então vou falar de direito do consumidor. Mas eu faço eleitoral também, essa questão da Lava Jato tem tudo a ver com direito eleitoral. Fala assim, vão jogar para a justiça eleitoral, então acabou a Lava Jato, a justiça eleitoral não tem estrutura, a justiça eleitoral é política. Bom, o ministro Toffoli lembrou isso no julgamento lá do Supremo, que quem começou com o combate à corrupção foi justamente a justiça eleitoral com a aplicação da lei da ficha limpa, tirando aí um monte de gente com condenação. Tem um monte de gente aí que não está saindo candidato. Por exemplo, tem gente aí que tomou suspensão de direitos políticos por 5 anos, depois da suspensão de direitos políticos tem 8 anos de inelegibilidade, fica 13 anos fora. O sujeito que não fica sabendo, mas só que aí colocam os filhos, de verdade seja dita, aí vai filho, às vezes você não sabe, por que o filho está se candidatando e o pai não se candidata? É porque o pai está inelegível e o filho não. Mas isso aí faz parte da democracia. Agora, a justiça eleitoral é uma justiça séria, é uma justiça que tem uma série de virtudes, que tem estrutura, e vamos lembrar também que no caso da Lava Jato, eles não tinham a estrutura foi sendo criada, foi sendo moldada, então, a partir do momento que tem no Código Eleitoral lá que os crimes conexos são julgados pela Justiça Eleitoral, tem que seguir o que está na lei. Então, não vejo isso como uma tentativa de acabar com a Lava Jato, eu acho que é uma aplicação da lei e vai ter as devidas consequências. Deputado Bruno Caetano, o senhor é o único que ocupou o mandato, desempenhou o mandato aqui. Eu concordo com o doutor Rolo. Precisa ter muito cuidado nessa hora, porque sob pretexto de a gente salvar a Lava Jato, de praticar atos contra a lei, gerando uma insegurança jurídica para todos nós, né? Ninguém aqui quer acobertar ninguém, as investigações têm que prosseguir, mas tem que ser tudo dentro da lei. Porque, do contrário, Zancopé, a gente cria um sistema absolutamente irracional, imprevisível. Isso é ruim para todo mundo, sobretudo para as pessoas. Então, por mais que possa parecer para o leigo uma decisão que possa eventualmente colocar em risco a Lava Jato, e eu não concordo com isso, eu acho que a Justiça Eleitoral, como disse o doutor Rolo, tem toda a condição de continuar com as investigações. O que se fez pelo Supremo na última semana foi simplesmente aplicar a lei. Se a gente não está de acordo com a legislação, a gente não deve buscar o caminho fácil de entortar a lei. Tem que mudar a lei se a gente não concorda com ela, mas enquanto a lei estiver vigendo, é preciso cumpri-la. Doutor Rolo, quando o senhor fala nas instituições, né, aí no caso da Justiça Eleitoral e tudo mais,
O Lava Jato, o nome Lava Jato surgiu porque a Receita Federal descobriu um Lava Jato, né? Que é ali em Brasília, de Lava Jato, do que Meliá. Isso, que Onde eu tinha morava. uma receita Uhum. que daria para sustentar um orçamento. Famosa lavagem de dinheiro. Isso. Então, é a integração da Receita, as instituições da Receita com a Justiça, porque a Receita não tem um poder de polícia de chegar lá e falar, parou por aqui, passa para o Ministério Público. Quer ver um exemplo que a Justiça Eleitoral faz isso com regularidade no julgamento das contas dos partidos e nas contas de campanha dos candidatos. Então, analisa a nota fiscal, se coloca lá, lança uma nota fiscal e não está lançada no sistema. Então, a Justiça Eleitoral já faz isso, já faz isso com a Receita, já faz isso com o Tribunal de Contas, várias pessoas que fazem doações acima do limite. Teve até problema de fraude que se descobriu de pessoas do Bolsa Família que estavam doando para as campanhas. Essa questão das candidaturas laranjas também, a Justiça Eleitoral descobriu a partir desse cruzamento de dados. Então, não tem nada que não esteja sendo feito na Lava Jato que a Justiça Eleitoral não tenha condição de fazer. Mas precisa de uma estrutura maior. Mas os próprios procuradores da Lava Jato começou com 2, a Lava Jato começou com 2, foi aumentando, quer dizer, o dimensionamento da estrutura, ele vai sendo moldado, claro. Deputado Bruno Caetano Jaime, do Jardim Bonfilholi, pergunta por que é tão difícil a LESP instalar novas CPIs. Pois é, tem lá o regulamento da Assembleia Legislativa que permite um certo número de comissões parlamentares de inquérito funcionando de forma concomitante. 5. Né? Então existe lá uma fila e aí fica lá uma briga entre os partidos para fazer o protocolo em primeiro lugar. Saiu até uma matéria no final de semana de que bancadas partidárias estavam colocando seus assessores para ficar na fila durante o final de semana todo, porque o protocolo ia reabrir agora às 8 da manhã na segunda-feira para pegar a carona. Agora, e aí fazer o protocolo na frente. Mas o fato é que a relação de CPI ela pode ser invertida conforme a necessidade e a indicação do plenário. Quer dizer, não significa que esses assessores que dormiram o final de semana todo na fila para protocolizar lá uma CPI, de que vai haver garantia de que aquela CPI vai ser instalada, porque pode haver a inversão dessa ordem pelo próprio plenário. O que de fato precisa haver dentro da Assembleia Legislativa, isso vale para todos os parlamentos, que os parlamentares, independentemente dos partidos, cumpram uma das suas funções básicas, que é de fiscalização do Poder Executivo. Veja só, eu sou deputado pelo PSDB, o PSDB governa São Paulo há muitos anos, e durante esses 2 meses e meio que eu estive lá, várias vezes eu fiz reparos aos governos do PSDB, apontando caminhos. E tenho certeza que o governador, o político que está respondendo pelo Poder Executivo, quando escuta uma crítica, se bem intencionado, ele vai pegar aquela crítica para corrigir o seu trabalho, até porque, Zancopé, veja o tamanho do governo do estado de São Paulo, é evidente... O político não aceita crítica. Aceita, a política nova tem que aceitar, porque veja, hoje... você não aceitar crítica é dar murro em ponta de faca, porque veja, hoje qualquer pessoa tem um celular na mão, fotografa um posto de saúde que não atende e posta. E o político fica o quê? Vai botar o nariz de palhaço se ele não concordar que as coisas não vão bem. Melhor atitude é o político ser permeável às críticas e fazer das críticas a matéria-prima para o trabalho. Veja, quando eu fui candidato, uma das minhas promessas foi criar um aplicativo para que as pessoas que quisessem acompanhar meu mandato, inclusive até para criticar, sugerir, pudessem fazê-lo. Porque hoje, quais são as formas tradicionais das pessoas participarem da política ou da vida pública? Ir lá na Assembleia, coletar 1 milhão de assinaturas para fazer uma iniciativa popular, participar de uma audiência pública, muitas vezes que acontece às 2, 3 da tarde, o horário que as pessoas estão trabalhando, estão cuidando da vida. Ou seja, os parlamentos não estão hoje atualizados para as novas formas de participação política. E a gente precisa atualizar, fazer com que as pessoas possam utilizar o celular, as redes sociais, a internet, como uma ferramenta para corrigir a política, para participar dela, mesmo não sendo um candidato. Doutor Haroldo, a Juliana de São Bernardo pergunta a sua avaliação sobre professores
armados. No meu tempo, o professor se armava de giz, régua, Pois é. caderneta. Eu acho que a gente atravessa uma situação, primeiro, mais de 60 mil homicídios no país. Isso é um estado de guerra, né? É um estado de guerra. Agora, eu acho que quanto mais nós armarmos a população, pior. Na minha opinião, pior. Eu acho que devia ser um crime hediondo. Pegou o sujeito com arma, você é o quê? Tem autorização, tem posse para isso? Não tem. O CR, que é a Ou posse. então, enfim, tá ilegal? Não tem fiança, nada, você tá preso, acabou. Agora, eu acho que quando a gente coloca a ideia de um professor armado, eu acho que já é uma forma também de mostrar a falência da educação como um todo nesse país. Se a pasta da educação fosse uma pasta muito bem remunerada, aliás, é uma das primeiras que, quando tem que se fazer contenção de verbas, a primeira a tomar facada é a pasta da educação e da saúde, que é um crime, uma barbaridade um negócio desse. Agora, você colocar um professor armado, eu volto a repetir, você está mostrando que o sistema está falido. Eu sou professor, eu sou atirador, né? Que eu Você atiro. não vai armado, né? Não, não vou armado e nem iria armado. E eu, enquanto estou dando aula, se um aluno quiser fazer qualquer coisa, eu não vou ficar. A pessoa, quando está armada, tem que ficar atenta. E não dá para ficar dando aula. Ou você fica atento na aula, ou você fica atento na. Se bem que também nós temos que levar em consideração que cerca de um professor por dia sofre um tipo de agressão na rede pública. Isso também é alguma coisa que tem que ser revisto, porque tem que dar segurança também para Mas não é armando os professores. Como? Não é armando os professores. Teria que colocar um policial em cada escola. Não. E outra coisa, isso mostra também um problema sério de base. Eu acho que de uns anos para cá, nós perdemos muito em termos de ética, de princípios, de moral, de educação, de célula familiar. Ficou tudo muito complicado. Então, isso vai aparecer na escola também. Aquilo que vem de dentro de casa e que não deveria vir. Né? Vocês não acham que deve ser, nessa linha que está sendo discutida por todos, levado em conta as experiências históricas, internacionais e nacionais, acerca de como conseguir mais e mais segurança? Por exemplo, o Japão, vocês sabem como que conseguiram uma redução quase que total da violência lá? Tolerância zero para armas. É exatamente o contrário, né? Então, quanto mais meios de extravasamento letal do ódio são distribuídos pela população, em situação, inclusive, de epidemia de mal-estar social, né? Tendo em vista aquilo que eu já falei, você está, então, aumentando exatamente a probabilidade de que ocorram as Essa mortes. tolerância zero, num primeiro momento, mas, na sequência, um novo esquema de educação para as crianças, para os próprios professores e até para a sociedade, porque eu acho que nós estamos perdidos em termos de sociedade, em, por exemplo, o que é repressão e o que é você educar. Né? Foi até capa da revista Veja, quando saiu aquela história que não podia mais dar um tapinha na bunda de uma criança, saiu na revista Veja, mas nem um tapinha, né? Então, eu acho que ninguém está fazendo apologia à violência, mas que também nós estamos perdidos em termos de limites com filhos, de acompanhar o desenvolvimento afetivo, que lugar que você frequenta, quem são os seus amigos. Então, hoje em dia está todo mundo ocupado, ninguém tem tempo. Claro, agora, se o senhor concorda, a escola também precisa ser mais atrativa para esse jovem, né? Hoje os currículos estão muito distanciados da vida das pessoas, né? A escola, se fosse mais atrativa,
para o jovem, lidasse com questões cotidianas da juventude, fosse mais permeável aos assuntos do dia a dia. Veja, não se ensina educação financeira e as crianças vão ter dificuldade na frente para lidar com dinheiro, não se ensina linguagem de programação nas escolas, e o mundo hoje é todo da internet, da programação do celular, dos aplicativos, enfim, aquilo que muitas vezes o menino e a menina vão buscar na internet sozinho, lá nas lan houses da vida, isso podia estar dentro do ambiente escolar. Quantas escolas sendo você atrativas. conhece? Você como parlamentar, quantas escolas você conhece que existe manutenção? Mas, olha, Você olha pelo prédio, você já começa caindo aos percebendo pedaços, pelo né? prédio que fizeram e mas isso deixaram. faz Agora parte se do que vive. diz como escola atrativa, escola bem cuidada, bem pintada, bonita, com área de lazer, com verde, isso tudo faz Ou parte da seja, escola a atrativa. responsabilidade E também do dos Estado, currículos, sem do dúvida que é. município, da escola e da família. Sem dúvida, Todos devem sem participar. dúvida. E Doutor essas coisas. Rola, o Marcos de Pinheiros pergunta se na Constituição de 88 não havia uma taxa máxima de juros. Não, tem uma previsão lá, um limite de 12% ao ano, mas isso não é aplicado. Famosa lei da usura, né? Famosa lei da usura, só que isso não é aplicado, fala em juros de mercado. E aí, para cada tipo de mercado, existe um montante de juros. Se é, por exemplo, crédito consignado, tem um limite de mercado, e aí o crédito custa mais barato porque ele tem o desconto em folha. Se são aqueles créditos com garantia real, também é um crédito mais barato porque tem a garantia do bem. E tem aqueles casos que eu sempre digo, hoje eu disse ainda na aula, né? Quando eu falo em direito do consumidor para os alunos, eu falo, o mandamento número 1 é não deverás um cartão de crédito, mandamento número 2 é não deverás um cheque especial, porque esses aí chegam em 200% ao ano, né? Mas Inscreva-se no Bolsa Família. não. Você limitar uma taxa de luz é a mesma coisa. Não, mas na Argentina tem, no Paraguai Criar tem. a lei da oferta e da procura. Na né? época, viu, Zancopé, na época que eu estava lá na Secretaria Nacional do Consumidor, eu fiz 2 reuniões do Mercosul aqui, uma em São Paulo e uma em Brasília, aqui no Brasil, e aí eles falavam, pô, a gente vê aqui, vocês pagam 200% de juros, e eles tiravam sarro, quer dizer, imagina brasileiro tomando sarro de argentino em razão de taxa de juros, eles costumam limitar assim, Você sabe que é a primeira vez que eu peguei um argentino com complexo de inferioridade. Primeira vez da minha vida. Davi Calderoni, canta. Que música é essa? Olha, eu fiz para o meu neto, Theo. Maravilha. Só que eu vou precisar um tempinho para afinar o violão, rapidamente. Porque o ar-condicionado O desafinou. ar-condicionado. Você reclamou do ar-condicionado, tá vendo? Por isso que a gente não liga o ar-condicionado, para não Eu desafinar o sabia violão. que ar-condicionado desafinava violão. Você vê os caras dos Qualquer mudança de programas. temperatura, né? Mas afinou minha sudorese. Quando você vê em programa de televisão o cara desesperado com o violão, é o ar-condicionado que tá. Doce rima para mel, Deus te rima, Deus. Doce greco teu tutel, trouxe got com Zeus. Âncora e farol da paz, fundo olhar aos céus, miramontes de sinais. Filtro oásis meus, em solar e enlaça os pais, dor e abraço, irmão, luz de aladas pétalas, rindo em giração. Teco, teco, convocai, téus de leste a sul, tel, teleco, teco vai, num Pegaso azul, vai na torre de Babel, palavras trocar, pois tel traz na voz cinzel, que lavra ao parlar. No lar que é galáxia, Tel sai de Del em Del. Mundo porta, mundo atrás, de outra porta mais. Parabéns. Muito bem. Quem quiser ter acesso ao teu trabalho, como é que faz? Tem alguma coisa? Tem
Olha, por enquanto, pode ir no meu site davidcalderoni.art.br, Davi com D mudo no fim, como se fosse David Calderoni com I de irmão no fim, né? davidcalderoni.art.br, e ali vai poder ter acesso a alguns pré-releases do trabalho que deverá ser lançado dentro de 15 a 30 dias. O que é a Arca Multi-Incubadora? A Arca Multi-Incubadora é um empreendimento de economia solidária que visa justamente incubar e facilitar a criação de outros empreendimentos de economia solidária e que nasceu no Mato Grosso, né? Mas, na verdade, eu tenho uma vinculação de militância com relação à renda básica e à economia solidária, entre outras coisas, né? Doutor Haroldo Lopes, tem uma forma de localizá-lo rapidamente? Haroldo Lopes, psicólogo, no meu Facebook. Achar em Moema ali, a gente se encontra. A gente se encontra em várias esquinas ali. Repete, por favor. Haroldo Lopes, psicólogo, é meu Facebook, à disposição de vocês. E meu contato é 999196021. Obrigado pelo Consegue convite. repetir? 999196021. Se não conseguisse repetir, saía com diagnóstico daqui. Bruno Caetano, tem uma forma de localizá-lo Sim, rapidamente, acompanhá-lo? Sim, além das redes sociais, Bruno Caetano, tem o brunocaetano.com.br, que é o meu site, onde a gente tem todas as informações, e eu também costumo dar meu WhatsApp ao vivo, eu mesmo olho, é o 11, né, 99201-3312. Vou repetir, 99201-3312. Mas qual é a frequência que você acessa? Está aqui na minha mão. O tempo todo. Um colega teu aqui Depende da quantidade, né? Outro dia veio um colega teu aqui, disse que demorou 11 dias para... Não, eu só peço para as pessoas não mandarem áudio, porque o áudio é sempre muito mais difícil da gente acompanhar, porque às vezes você está num local que você não pode ouvir. Mas o mensagem de texto eu costumo responder bastante rápido. Doutor Arthur Rolo, tem uma forma de localizar... Tem o Arthur Rolo no Facebook. Com 2 L's. Com 2 L's, Arthur Rolo no Facebook. Estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala, agradecendo ao deputado estadual Bruno Caetano, agradecendo ao advogado doutor Arthur Rolo, ao psicoterapeuta doutor Haroldo Lopes, ao psicanalista, poeta, cancionista Davi Calderoni, que participaram. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.